Bom dia a todos. Vamos começar nossas atividades hoje com a palestra sobre transposição de grandes artérias com septo intacto, com o nosso ilustre convidado, Dr. Eduardo da Cruz, que é professor de pediatria, cardiopediatria e de terapia intensiva pediátrica, chefe da UTI cardíaca e pediátrica do Hospital de Colorado, autor de vários trabalhos e livros. Por favor. Bom dia. Cheios de energia, ótimo. Pronto, eu quero agradecer de novo o convite, realmente. Tenho desfrutado muito o simpósio e a vossa companhia, muito obrigado. Sinto-me como em casa. Tá? Isso é bom para o coração. Acho que é melhor que a aspirina e o vinho tinto. Pronto, então, o que vou fazer é dar umas pinceladas sobre um projeto que foi publicado há já quase 2 anos, que são as diretrizes para o paciente com transposição e septo intacto que foram desenvolvidas, aplicadas na Europa. E já lhes vou contar porque é que isso se fez e como é que foi o processo. De forma que não vai ser realmente muito superficial, porque estas diretrizes consistem em mais ou menos 200 páginas e não podemos falar de tudo. Pronto, assim que vou descrever não só parte das recomendações que saíram deste projeto, mas também um bocadinho como é que lá chegámos, tendo em conta que diretrizes são o que são diretrizes, não são protocolos. Ontem estávamos a falar disso, não é? A diferença entre protocolo e diretriz. Dá algumas recomendações que podem ou não ser seguidas, e isto é importante tomar em consideração, porque em pediatria em geral não há suficientes dados para justificar nada baseado na evidência, não é? Isso é de forma que tem que ser, ao fim e ao cabo, muitas destas recomendações baseadas na experiência dos peritos, não é? Tem um aspecto subjetivo muito importante. Mas também porque há características demográficas e até ou sociais e até institucionais que fazem que às vezes não se podem seguir certas recomendações. Exemplo, porque não há recursos, não é? Ou utilizam-se os recursos de forma um bocadinho diferente. Assim que temos de ter conscientes disso. O resultado deste trabalho foram publicações paralelas em 2 jornais que, em realidade, representam 2 sociedades europeias importantes. A primeira é a European Association of Cardiothoracic Surgery, não é? Então, foi publicado no jornal correspondente. E a outra é a AEPC, que é a Association for the European Pediatric and Congenital Cardiology. E isso saiu em Cardiology in the Young. Pronto, esta é a revista oficial da sociedade. O que justificou isto foi que éramos muitos a estar preocupados com a falta de consistência na maneira em que se manuseiam os doentes com transposição. Apesar de que é uma doença muito comum, não é? Que todos conhecemos bem, e de que a operação do Dr. Jatene, que eu continuo a chamar assim, temos que honrar quem a desenvolveu, não é? É uma técnica que os cirurgiões atuais conhecem bem e fazem bem, ou assim esperamos. Vemos que ainda há esta variabilidade na prática, que ao fim e ao cabo acaba por fazer que, quando vemos os dados da STS nos Estados Unidos ou da EACTS na Europa, vemos que ainda há uma grande diferença em resultados, não só em resultados, em permanência no hospital, em complicações, etc. Pronto. E toda esta impressão que tínhamos não era só subjetiva, é a impressão baseada então nestes dados. Já veem que os números de doentes que se foram fazendo através dos anos aumentaram de forma muito importante, tá? E isto é a database da Associação de Cirurgia Congénita na Europa. Veem que os resultados ainda há uma mortalidade reportada que anda à volta dos 5 a 6%, não é? Alguns centros, por sorte, temos 0, e assim deveria ser em todo o lado, não é? Assim que, pronto, o que fizemos foi criar
um comitê que combinou, foi em realidade uma verdadeira colaboração multidisciplinar, que uniu cardiologistas, anestesistas, intensivistas, cirurgiões, etc. Não só médicos, evidentemente, porque isto é um trabalho de equipe, como deve ser, representando estas duas sociedades. Eu, na época, era membro do Congenital Domain, da IACTS, e depois houve vários representantes dos grupos de trabalho da EPC, que há vários grupos, segundo as especialidades, dentro da cardiologia, e selecionou-se um grupo de pessoas interessadas, que somos estes doidos que estamos aqui nesta lista à esquerda, e os grupos que estiveram involucrados ou implicados nisto foram aqueles que estão descritos ali à direita. E o que aparece em cima é o Council, a diretiva de ACTS, que está encarregue de tudo o que tem a ver com guidelines na Associação Europeia de Cirurgia Cardiotorácica. Ou seja, que eles dão a aprovação final a qualquer diretriz que seja desenvolvida. Pronto. Diz-se pastorear, o pastor pastoreia, não é? Pronto. Há vários níveis de dificuldade no pastoreio. Estão as vaquinhas, não é? Que é tudo muito bonito. Depois vêm as cabras, já é mais complicado. Depois vêm os gatos. E depois vêm os esquilos. Já tentaram pastorear esquilos? Pronto. E depois vimos nós. A complicação nisto foi, bem, a Europa é muito heterogéneo, não é? Nos diferentes países, o único fator comum provavelmente é que as cirurgias são feitas por cirurgiões, mas fora disso, em cuidado intensivo, alguns são os cirurgiões que tratam os doentes, noutros países são pediatras, noutros são anestesistas, noutros são médicos gerais, que têm experiência, enfim. E há muitas maneiras de fazer as coisas, de forma a pôr-se de acordo num contexto onde o nível de evidência é, sobretudo, C, ou seja, baseado na expertícia dos peritos, foi complicado. Foi um par de anos de trabalho. Qual foi a metodologia? Bem, concentramos nestes aspectos, desde o diagnóstico fetal até a complicações a largo prazo. Todo este processo pelo que passa o doente. Primeiro sentámos a discutir e definir algumas questões muito específicas, quais eram os objetivos finais das diretrizes. Fomos a revisar a literatura, isso foi um pesadelo, e ao analisar a literatura concentramos muito na força de evidência, porque nós podemos ver o que seja, não é? Mas não quer dizer que seja o adequado. E ao fim e ao cabo acabámos por escrever. Esteve bonito. As exclusões foram várias porque queríamos concentrar-nos, dada a complexidade, na forma mais simples da transposição, que é conceito intacto. Como há tantas associações mais complexas, teria sido impossível lá chegar. Pelo menos nesta primeira fase, porque, ao fim e ao cabo, isto foi um projeto piloto. De facto, atualmente, está-se a trabalhar, já há 2 outros grupos, a trabalhar em 2 outras patologias. E a esperança é que daqui, talvez, a 30 anos, a como vamos a este passo, tínhamos diretrizes para praticamente todas as doenças, pelo menos as mais comuns. Assim, pronto, revisámos mais de 400 artigos, no que nós chamámos os Guidelines Task Force, e, baseados nisso, desenvolvemos estas recomendações, e para cada qual tivemos a classificação habitual entre a classe e nível de evidência que todos conhecemos, não é? Sabendo que aqui progressamos desde o mais baseado na evidência até à experiência, não é? Em geral, nestes 2 tipos de classificação. Pronto, trabalhámos todos estes domínios. Há que admitir que foram muitas coisas distribuídas a pessoas específicas, não é? Não podíamos fazer todos tudo. E pronto, começámos, então, desde as recomendações fetais e para a frente. Eu, como digo, vou dar pinceladas de algumas das coisas que saíram à superfície como recomendações. Então, se leem as diretrizes, já há, pronto, há diferentes capítulos, e ao final de cada capítulo aparece aquela tabela
onde definimos não só o tipo de recomendação, mas que referências bibliográficas é que dão apoio à recomendação. Não é? Pronto. Isto eu não vou discutir em detalhe, mas e ao final desta sequência de diapositivas, por si ficam com as diapositivas, não é? Se querem partilhar, ao final disto há talvez outros 20 slides com muito mais detalhe, porque isto pode ser útil, então incluí na palestra. Mas não vamos falar disso, senão passamos aqui todo o dia, não é? De forma que, pronto, isto define essencialmente uma palestra que de facto dei há, não sei, há um ano talvez, sobre o manuseio pré-operatório da criança, onde insisti bastante sobre os aspectos de planejamento, quando se faz o diagnóstico fetal, discussão com as famílias, etc. O nascimento da criança, como passa no perinatal, é ideal, não é? Que nasce mesmo no centro, onde há a equipe cardiovascular, mas, em caso contrário, ter um protocolo ou recomendações de transporte para que seja seguro para a criança. Evidentemente, a tomada de decisões que tem que ser transdisciplinar, ainda que seja uma cardiopatia bem conhecida. E depois, como é que se faz a gestão do bebê para que se mantenha estável até chegar o momento da intervenção e daí para a frente. Pronto. De forma que estão a ver, isto é só um exemplo do tipo de quadro que utilizámos. Aqui o que fizemos foi, depois da descrição em cada secção, dar as dicas, digamos, mais frequentes, o nível de evidência para cada uma, que, como veem, dão-se sempre à volta do BIC, e depois aqui as referências da literatura. Pronto, e fizemos isto para várias das medidas. Isto incluiu fatores como em que momento é que se pode operar a fazer o switch, a operação de Jatene. Essencialmente, chegou-se a esta conclusão que em neonatos com transposição e septo intacto, a cirurgia deveria ser realizada nas primeiras 3 semanas de vida. Tudo isto pela aquela discussão, evidentemente, de que tanto está o ventrículo esquerdo preparado para a função sistémica e que, em caso que seja para além de 60 dias, num caso ideal, saber que temos ECMO preparado, porque às vezes essas crianças custam-lhes um bocadinho sair para a frente, a não ser que se passe pela intervenção em 2 etapas, não é? Para preparar o ventrículo esquerdo. Pronto, isto são coisas que são da prática comum de nós todos, não é? Mas sempre são úteis de partilhar com outros, porque há muita discussão ainda, ou nervosismo sobre o momento de operar estas crianças, em alguns centros. Sei crianças que não se operam nos primeiros 10 dias e vão-lhes fazer um switch arterial. Isso são coisas que eu já vi e que não necessariamente está justificado. Pronto, também há algumas recomendações sobre a preparação do ventrículo esquerdo. E isto tem relação com a utilização da ecocardiografia e da validação da ecocardiografia para determinar se o ventrículo está adaptado ou não. E isto foi validado com os estudos que foram publicados essencialmente pelo grupo do Alain Seraf e do Emery Belly, na França, onde se estudou a massa ventricular por ressonância magnética, não é? Que também temos alguns dados que podem ser mais ou menos reais, mas que muitos seguimos. Pronto, aqui dá alguns exemplos sobre como se deve gerenciar o bypass. Quero notar aqui que a recomendação é não usar o arresto circulatório, mas a perfusão seletiva. Ainda há pessoas que fazem também isto, não é? E algumas outras recomendações sobre as drogas a usar, que, de novo, isto é universal, quase todos utilizamos isto. E para o caso de hipotensão ou complemento da milrinona, em realidade recomendamos as duas por respeito àqueles que têm usado e vão continuar a usar a dopamina, mas a adrenalina é de longe a preferida de muitos. Pronto. E a utilização sistemática de agentes antifibrinolíticos. Ontem
houve alguma discussão sobre isto, também foi recomendada. Seguiram também algumas recomendações de anestesia, com respeito ao uso do NIRS, também falámos muito ontem, a manutenção do hematocrito durante a bomba, tipo de circuitos a utilizar, e depois a filtração, já seja convencional ou modificada. Houve recomendações sobre a cirurgia. Hoje em dia, a maior parte dos cirurgiões não temem as coronárias, não é? Como há anos que tínhamos que fazer aquelas angiografias muito complicadas, a incidência do Amplatzer, tínhamos quase que esmagar a criança, não é? E punhamos o catéter na aorta ascendente e fazíamos um stop flow, ou seja, o balão enchia-se, disparávamos o contraste e víamos as coronárias muito bem. Era muito giro, mas era às vezes complicado. E hoje em dia, com as técnicas de ecografia, para aqueles que sabem, que não sou eu um deles, mas olá, Júlio, estás bom? As coronárias podem ser mesmo muito bem vistas. Mas ainda assim, muitos cirurgiões dizem, bem, sabe, eu quando lá chego, eu vejo, não te preocupes. Pronto. Se sentem à vontade, eu não tenho nenhum problema, sempre e quando a criança saia bem. Mas, enfim, houve algumas recomendações nesse sentido, sobre o tipo de padrões que são transferíveis, que essencialmente são praticamente todos, pondo alguma atenção aos trajetos transmurais e recomendações como fazer este unroofing, etc, etc. São coisas muito específicas já para o cirurgião. Algumas recomendações também sobre a transferência. A transferência é vital, não é? De qualquer criança cardiovascular. E, de facto, com uma doença cardiovascular, de facto, na minha própria prática, desde o momento que nós implementámos esta recomendação, ou a forma de transferir o doente, que é muito sistemática, a qualidade do que fazemos melhorou muitíssimo. E é uma verdadeira colaboração, de novo, interdisciplinar. Pronto. Assim que também há recomendações sobre isto, e que podemos falar muito deste aspecto que é tão importante. Recomendações com relação a alterações do eletrocardiograma ou arrítmias, que temos todos um limiar muito baixo, não é? Para explorar o que é que está a passar quando há uma arrítmia, até demonstrar o contrário, há algum problema de isquémico, não é? Não podemos dizer, vamos dar-lhe tempo a ver como é que isto anda. O tipo, de novo, de drogas inotrópicas que se usam em primeira linha, e também há alguns comentários sobre opções, a utilização do suporte mecânico, sedativos e analgésicos. Há bastante escrito sobre arrítmias, tivemos que cortar muito porque senão acabava por ser um livro. E pronto, e recomendações até com respeito à extubação precoce, que é um dos temas nos quais eu, devo admitir, tenho, como é que se diz, um bias? É um bias, porque eu sou um extubador muito agressivo. Agressivo não quer dizer mau, não é? O que eu quero dizer é que acho que é importante extubar as crianças o antes possível. E às vezes, por querer ter cautela, enfim, faz-se mais mal que bem. E também fizemos algumas recomendações para o switch arterial, porque ao fim e ao cabo, sim, há algumas indicações, em alguns casos, sobretudo, bom, há que admitir que, por exemplo, em países em desenvolvimento, isto em realidade não se aplica tanto à Europa, mas alguns países da Europa do Leste beneficiam deste tipo de recomendação. Se não estão à vontade e não conseguem ter bons resultados com o switch arterial, o switch arterial pode ser uma opção, não é? Melhor que nada. De forma que, pronto, de novo, saímos com algumas recomendações. Também há que dizer que na Europa, em vários países, e eu tive essa experiência durante muitos anos, recebem-se muitas crianças da África, que vêm tarde na vida, e que, aliás, são muitas, e temos que resolver as coisas rapidamente. Uma criança que vem da África, que queremos preparar para um switch em 2 etapas, é uma criança que vai ficar muito tempo. Então, essa era uma razão, às vezes, para fazer o switch arterial. Enfim, assim que há lugar para fazer isto. Demos algumas recomendações sobre a obstrução do tracto direito do ventrículo direito, tracto de saída do ventrículo direito, eu não sei se é assim que escreve.
eu fiz uma espécie de tradução assim barata do RVOTO, não é? Pronto, mas é a obstrução do trato de saída do ventrículo direito. Estou aqui a inventar coisas. Em todo caso, as recomendações foram baseadas sobre fatores como, por exemplo, a partir de quanto de gradiente é que se recomenda fazer alguma coisa, fazer cirurgia, quando é que fazer uma angioplastia por partes, evidentemente, mas que também há indicações para balão no caso do componente valvular e depois os stents, não é, nas artérias pulmonares mais periféricas. Pronto. Isto é realmente uma pincelada, não é? Admitimos nas diretrizes, evidentemente, as limitações, que são muitas, e, como dizia ao princípio, isto é muito relativo, porque, pronto, a maioria dos estudos, em realidade, não são randomizados e duplo cego, diz? E têm números pequenos de doentes, enfim. Isso quer dizer que há uma grande escassez de dados que sejam suficientemente robustos, de forma que, pronto, a maior parte, como dizia, destas recomendações estiveram baseadas no nível de evidência C. É o melhor que se pode fazer pelo momento, não é? Assim que o outro factor que tivemos conscientes e que nos pareceu importante mencionar é que as diretrizes, outra vez, não são diretrizes só, não são substitutas para fontes de literatura que, no momento dado, apareçam e que sejam muito mais robustas ou sólidas, e que o julgamento clínico e as características do lugar onde o bebê está a ser tratado são importantes de tomar em consideração, não é? Temos de ter respeito com respeito a isso, não é? Assim que, pronto. Sim, consideramos que são úteis, temos que agora dar um seguimento com dados a ver como é que se estão a aplicar, porque é muito bonito ter uma diretriz, mas se ninguém a segue, não é muito útil. Nós ainda não temos a certeza que todo este trabalho tenha sido útil. Espero que sim. Vamos lá ver. De forma que falamos disto muito frequentemente, em qualquer congresso atualmente, desde há 2 anos, seja quirúrgico, cardiológico, cuidado intensivo, há uma grande tendência a falar, através dos representantes do Task Force, falar sobre isto, porque, pronto, é uma forma de educar e dar consciência da presença destas diretrizes e porque é que as temos, não é? Pronto, em todo caso, somos capazes de fornecer algumas orientações que o que vão fazer é promover uma consistência na prática, de forma que quando vamos avaliar os dados, vamos ter, evidentemente, a capacidade de tomar decisões muito mais objetivas, ou seja, que nós estamos preparados para modificar as diretrizes conforme vamos vendo esses dados, não é? E mais além de proporcionar dados sobre a experiência, isto foi um importante exercício para pôr todos estes skills, não é, a trabalhar juntos, em vez de andar por todo lado. De forma que já esperamos, nas próximas diretrizes que se vão desenvolver, já sabemos como trabalhar num grupo tão heterogéneo e com um nível de respeito e de comunicação que é adequado, não é? Nunca bateu ninguém em ninguém, saímos ilesos, mas ao princípio foi um bocadinho difícil, porque, claro, todos tinham razão, não é? Pronto, foi uma aprendizagem muito útil e que vai ter consequências, parece-me, para além de escrever diretrizes. É tal coisa de aprender a trabalhar juntos. Pronto. Assim que, como conclusão de toda esta discussão, podemos dizer que é totalmente possível fazer um manejo, o gerenciamento destas crianças que é seguro, que é bem planejado, desde o princípio, até desde antes de que nasce a criança, e pronto, que o processo desde a fase fetal até que a criança vai para casa acaba por ser muito positivo se fazemos as coisas seguindo este tipo de recomendações. E pronto, esperamos que isto vai ter então um impacto nos anos que vêm, na prática, pelo menos na Europa, que foi para o que orientámos isto. Pronto. E eu aqui só lhes quero dizer muito obrigado, mas pronto, depois tenho aqui vários slides, como digo, onde podem consultar vários resumos das coisas que se fizeram em inglês, por isso sim.
Peço desculpas, não traduzi essa parte. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigada, doutor Eduardo, pela excelente palestra. Gostaria de convidá-lo para sentar, para a gente começar a nossa discussão. Bom, agora a gente vai abrir para as perguntas. Quem gostaria de fazer a pergunta? Eu vou começar com uma pergunta, então, doutor Eduardo. Eu gostaria de saber a conduta do senhor diante de uma criança que vem num pós-operatório de cirurgia de Jatene e que apresenta ao eletrocardiograma sinais de isquemia miocárdica. O senhor faz nitroglicerina, leva essa criança logo para um cateterismo. Gostaria de saber a sua experiência. Obrigado. O primeiro que faço é gritar. É tudo junto. Eu sim começo a nitro, definitivamente. Geralmente também depende do estado de tolerância da criança, mas tenho tendência a começar a drogas que dão grande prioridade à perfusão coronária, ou seja, a nitroglicerina vai reduzir a pressão transmural na região coronária, mas precisamos utilizar, aumentar as resistências vasculares na aorta, não é? Para forçar sangue através das coronárias, de forma que usamos, pronto, adivinhe o quê? A vasopressina, pois. Há quem use fenilefrina para esses efeitos. Temos de ter muito cuidado naquelas crianças em que o ventrículo já está muito malzinho, não é? Porque ao aumentar a resistência e a pós-carga pode ser contraproducente, em cujo caso vamos imediatamente a ECMO. Também não perguntamos muito. Não estuda pelo cateterismo? Estudamos. Isto é um caso assim mais extremo. A criança que está a ir em espiral e temos os signos de isquémia, venham para cá todos, abrimos o tórax, põe-nos em ECMO e daí vai direto para a sala de cateterismo. E se não, sim, geralmente nestas circunstâncias, que são muito pouco frequentes, ainda bem, não é? Pelo menos hoje em dia, não, em realidade a ecografia passa a segundo lugar, não é? Vamos diretamente à sala de cateterismo e geralmente daí para a sala de operações. Agora, às vezes os cirurgiões, quando regressam, dizem que está tudo bem, eles sabem que não está tudo bem, não é? Estou a ser injusto? Não. É, pois. Então, quando a gente diz, olha, o Milo acho que está com isquémia, eles dizem, está bem, vamos lá para a sala. Nem sequer vai o cateterismo, porque eles, pronto, para ser honesto e justo, não é? Às vezes são reparações complexas, sabem que tem um tipo coronárias que foi, pronto, um desafio e não estão completamente à vontade. Esperam que estejam tudo bem, mas assim que pode passar que não se vá à sala de operações. Mas, em geral, a reação é, intervir de forma a proteger a perfusão coronária e, para isso, está a nitroglicerina e a utilização de qualquer medicamento que vai aumentar a pós-carga, não é? Para forçar o fluxo coronariano. 2, e imediatamente a sala de operações, a cateterismo, com a perspectiva de aí ir direto à sala de operações, ou seja, mobilizar toda a equipe para estar pronta para intervir imediatamente. Doutor Eduardo, a nossa conduta normalmente quando o paciente nasce e está extremamente cianótico, nós intubamos, colocamos no óxido nítrico, porque a gente às vezes vê um CIA que não é muito restritivo, pensamos em hipertensão pulmonar, que talvez melhore só com a intubação e óxido nítrico. Se a criança não melhora, nós fazemos a septostomia, mas algumas nem assim melhoram, a gente tem que colocar essa criança em caráter de emergência no centro cirúrgico. Não é uma coisa usual, a gente não entende muito bem por que a criança não cai resistência pulmonar, não consegue misturar pelo CIA, mas acaba tendo que ir para o centro cirúrgico. Queria saber a sua experiência nessas crianças e também o que ficou definido a respeito da septostomia na diretriz. Essas crianças dão medo, não é? Por sorte são poucas. Na maneira que as tratamos é exatamente a mesma. E pronto, geralmente
geralmente. Com o NO é suficiente, às vezes temos que ser mais agressivos. Evidentemente, isso dá imediatamente um carácter de prognóstico que não é muito favorável, não é? Apesar de que se faz o switch. De facto, se a criança tem que ser levada à sala de operações, eu estou sempre muito preocupado de o que é que vai passar depois. Temos tido casos em que a criança nasce com... ao princípio é uma especulação, mas o gatilho para a hipertensão é imadurez ou persistência de circulação fetal. Nessas crianças, o que nós fizemos, e um bocadinho por insistência de cuidado intensivo, mas que ao fim e ao cabo pagou, é pô-los em ECMO, imediatamente. E durante esse processo deixá-los em ECMO até que as resistências melhoram. Geralmente quando há uma persistência da circulação fetal, após 3, 4, 5 dias já está tudo melhor e podemos dar um seguimento ecográfico, não é? Conforme fazemos provas de diminuição do suporte de ECMO, onde analisamos como é que andam as pressões e o shunt pelo ducto arterioso, porque isso é o canal arterial. Isso dá-nos uma ideia muito precisa de como é que andam as resistências, não é? Isso tem sido... claro, estamos a falar de um par de pacientes nos últimos anos, não é? Mas teve muito sucesso. É uma consideração, não é? Porque levá-la à sala de operações não vai resolver o problema, ao contrário, vai haver inflamação, a hipertensão pulmonar pode ser pior, ao fim e ao cabo acaba por ser em ECMO também. Mais o insulto dos mediadores inflamatórios, talvez valha a pena fazer ao contrário. Pronto. Mas é uma recomendação muito baseada numa experiência pequena, não é? Com respeito à arterioseptostomia, as diretrizes, em realidade, vão um bocadinho contra uma tendência, sobretudo norte-americana. Digo bem tendência, não é uma prática comum. Em Norte-América, onde há uma escola que diz vamos fazer a arterioseptostomia a todos, ainda que estejam bem saturados, porque estão bem saturados agora, amanhã talvez não. Eu talvez amanhã vou atravessar a rua, atropelo-me um carro, mas isso não quer dizer que vou deixar de atravessar a rua. O que eu quero dizer é o andar vestido de cavalheiro medieval, não é? Com couraça de metal. O que dizemos nas diretrizes é que se o doente é evidentemente restritivo, não está a fazer um bom mixing, há uma indicação imediata. Nas crianças que se mantêm rosadas, de ser conservador, mas estar pronto a fazê-lo em qualquer momento. E aqueles que estão na zona cinzenta, também fazê-lo, para não correr riscos. Sobretudo em centros onde não se pode fazer rapidamente. Porque há centros, se às 2 da manhã, num domingo, se decidiu que a criança necessita da arterioseptostomia, podem passar 4 horas para ter as pessoas que necessitam para fazê-la, não é? De forma que estamos a falar outra vez de um fator demográfico que pode ter um impacto na maneira em que se trata a criança, mas tudo por segurança, não é? Assim que o que dizemos nas diretrizes, que é verdade, baseado também em dados e publicações, é que as arterioseptostomias podem ter complicações, como todos sabemos. E estão as que conhecemos e as que não conhecemos. E há algum tipo de dados que sugerem que há lesões cerebrais quando se faz este tipo de procedimento na criança. Por embolização de micropartículas, etc. Não é? De forma que não podemos levar isso à ligeira. Não sei se respondi à pergunta. Já sei, eu demoro assim sou um bocadinho lento, mas... Alguma pergunta? Eu vou fazer-lhes uma pergunta. Não é justo? É justo. É. Uma coisa que me chama a atenção no Brasil, há muitas coisas que me chamam a atenção no Brasil, para bem, não é? É a demografia do Brasil, que é muito impressionante. O Brasil não é um país, é um continente, não é? Pronto. Eu sei que há lugares que estão muito longe, em alguns já há programas, noutros não. A identificação dos doentes no fetal, nas crianças, é fundamental, não é? Para esse tipo de situação. Eu não sei que tão fácil é transferir uma criança de uma zona muito periférica a uma zona mais centralizada, não? Em termos de saúde.
Mas no contexto em que uma criança nasce, num centro muito periférico, e eventualmente se possa fazer até um rasquinho de lá, o transporte preocupa-me, porque quando vemos diretrizes como estas, estamos a falar de lugares onde apanham um helicóptero, não é? E vêm para o hospital. Ou uma ambulância. Aqui estamos a falar de milhares de quilómetros. Ou estou enganado? Pronto. Qual é a situação atual? Desculpem se estou a comer tempo, mas... A situação atual é onde tem eco fetal, quem tem plano de saúde, health insurance, às vezes consegue vir para grandes centros e nascer já nos grandes centros. Quem não tem eco fetal ou paciente que não tem um plano de saúde, que é uma realidade muito grande aqui, esses pacientes às vezes não conseguem ter acesso ao tratamento, principalmente se for um tratamento de emergência, né? Então, o eco fetal ajudou bastante nessa questão de haver um planejamento, e essa mãe, mesmo sendo do norte, que é uma região que sofre muito, porque não tem cirurgia cardíaca, tem que realmente vir para outros centros, o eco fetal ajudou bastante que alguns desses pacientes fossem transferidos. Mas a gente ainda tem uma situação bastante ruim nessa periferia. E as crianças que conseguem chegar ao serviço terciário, como o nosso, né, através do programa da Secretaria de Saúde, que não tem convênio, elas chegam para a gente muito graves, com uma disfunção múltipla de órgãos, entendeu? Então, assim, são crianças que já entram com infecção, com uma disfunção multiorgânica, já entram no centro cirúrgico, assim, muito comprometidas, entendeu? Então, essa é a nossa realidade. As que conseguem chegam muito mal para a gente, né? Muito graves. Nós já tivemos crianças, assim, que eu me senti em Boston, né? Que o bombeiro estava numa periferia e ligando para a gente que a criança estava muito cianótica e que ele não ia trazer porque a criança não tinha condições de transporte. E a gente falou, não, mas se você não trouxer, a criança vai morrer. Tenta trazer. Se ela morrer no transporte, ela vai morrer aí mesmo. E a gente preparou a equipe cirúrgica, a criança saturando 40, o bombeiro entregou dentro do centro cirúrgico, foi sem exame, sem nada, para fazer um bleico de urgência. Então, tem umas coisas bastante, assim, com muito estresse e em condições nada ideais. Mas faz parte, né, da nossa realidade. E talvez criar um task force nacional para tentar melhorar isso? Nós estamos junto ao Ministério da Saúde há alguns anos, né? Tentamos na fase do governo anterior e andamos um pouquinho, estamos tentando andando. Inclusive, o nosso serviço agora está sendo credenciado a nível federal, porque nós só somos credenciados a nível estadual, para a gente conseguir receber crianças dessas outras áreas também, né, que são carentes. E, como o nosso serviço, outros estão sendo credenciados para conseguir receber e dar vazão a essas crianças que necessitam cirurgia. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Qual é o custo da ECMO nos Estados Unidos e se todos os planos de saúde pagam? Porque vocês colocam as crianças em ECMO com uma facilidade e a gente tem uma dificuldade de colocar aqui enorme. Pois. A resposta é que é cara. Varia com os Estados. Eu não seria capaz de trabalhar no Estado, que há que admitir que existe lá, não é? Alguns Estados que eu não vou mencionar, ou posso mencionar, onde, se não há seguro de saúde, pode vir a morrer à porta do hospital e aí não passa nada. No Colorado, que é um Estado liberal e democrático, há proteção universal, de forma que somos um dos estados onde menos da metade, a metade das crianças têm seguro privado e a outra metade são indigentes, ou seja, o que se chama o Medicare e o Medicaid, não é? Ou seja, que realmente não olhamos para os gastos desde o ponto de vista da necessidade da criança, ou seja, se precisa de ECMO, põe-se em ECMO e acabou. Pronto, não sei se estou a dar uma resposta. Mas é caro,
varia muito com respeito a quanto tempo já está no ECMO. Ter a tecnologia de ECMO tem um valor. Nós, como temos um programa de ECPR, que é ECMO para paragem cardíaca, que cobre todo o hospital, e estamos a falar de um hospital de quase 600 camas, não é, pediátricas. Vocês ficam com o aparelho já com Prime e tudo, né? Temos todo já, pronto. Temos o gasto de estratégias com priming, mas o que sai mais caro ao fim e ao cabo não é isso, é o pessoal. Porque nós o que fizemos foi criar equipes de especialistas de ECMO, que são enfermeiras e terapeutas respiratórios, que estão a trabalhar no seu campo primário. Ou seja, pode ser uma enfermeira de cuidado intensivo, estar a trabalhar de repente, temos um sistema que se chama Eco amarelo e Eco vermelho. Eco amarelo é prepare-se, Eco vermelho é venha já. E essa pessoa transforma-se, metamorfosa-se, assim como o X-Men, e desaparece, e há um sistema que faz que venha uma enfermeira a substituir essa pessoa. Pronto, de forma que muito rapidamente, neste momento andamos à volta de 20 minutos para ter um miúdo na ECMO, a partir do momento em que se chama. Bom, isso leva ao seu custo, e o custo do pessoal em qualquer instituição é mais alto que o custo do material em geral, não é? Assim que, pronto, eu não posso generalizar com respeito a todos os Estados Unidos, de verdade. Não depende não só de Estados, mas também de instituições, porque há instituições como Boston, e bem, nós também temos uma, não com a mesma quantidade de dinheiro, mas que são têm fundações que têm dinheiro preparado para dar apoio às deficiências que se tenham financeiramente por causa dos indigentes que vêm sem seguro. E Boston tem fundos para isso, investigação, que neste momento andam à volta de 1,5 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Enfim, isso dá uma certa comodidade para poder tratar estas crianças. No Brasil não existe essa filosofia de fundações, de doações, como existe nos Estados Unidos. Toda entidade tem uma doação, um grupo que consegue doações. No Brasil, ninguém doa nada para ninguém. É uma coisa, assim, muito ruim. Existem algumas fundações em São Paulo, aqui no Rio a gente praticamente não tem, e tudo depende mesmo do Estado, que fica muito pesado, né? O Estado não consegue aguentar isso. É muito difícil. Eu percebo. Enfim, enquanto mais sejam vocês a andar juntos, mais barulho fazem, não é? Mas eu fico com muita admiração com respeito às coisas o que conseguem fazer no contexto destas limitações, não é? E talvez haja maneiras de considerar, pelo menos, melhorar o diagnóstico fetal como o primeiro passo e ter plataformas de telemedicina, eu sei lá. Ter ecografistas itinerantes, com a sua malinha. Enfim, em inglês diz-se humbling. Para mim dá muita humildade ver esse tipo de coisas. Pronto, é assim. Mais alguma pergunta? Bom dia, doutor Eduardo. Olá. A nossa realidade em Minas Gerais ainda é pior, muito pior do que está sendo descrito. Nós trabalhamos no CT infantil da Santa Casa. Nós temos só 20 leitos, porque, além de tudo, ainda tem leito disponível, né? Assim, ter leito disponível para um estado de Minas, porque nós somos referência em cirurgia cardíaca para o SUS, que são aqueles meninos que chegam sem nenhum diagnóstico. Nós já recebemos meninos até com a impressão diagnóstica, assim, cianose a observar, cianose a esclarecer, que já foi uma transposição que só tinha um canal. Cianose a esclarecer, estava sendo observada a criança. Então, nós temos uma dificuldade de diagnóstico do pessoal do interior, até desconfiar que é uma cardiopatia congênita, colocar numa central de leitos e ter a Santa Casa para receber. No nosso CTI não é só cardiológico, é um CTI geral, que recebe tudo. Nós recebemos, inclusive, tudo da Santa Casa, desde oncologia, cirurgia neurológica, cirurgia infantil e ainda vaga para cardiologia. Não só da Santa Casa, os que nascem lá,
mas de um estado inteiro. Depois a gente conseguir dar a vaga é conseguir trazer essa criança, porque quem dera todos conseguissem o transporte aéreo. Muitos vêm de muitos quilômetros de ambulância. O transporte é trágico e a criança chega em condições muito piores do que a gente gostaria para a gente poder começar. Então, você imagina quantas guerras a gente tem que vencer até que consiga tirar uma criança desse quadro. Então, quando a gente vê o senhor comentando o que você já tem na mão e o que a gente tem lutado para poder trazer uma condição, né, que não é só recuperar, fazer a cirurgia dessa criança, mas fazer essa cirurgia e fazer com que essa criança tenha uma vida dentro do normal, né, sem sequelas, né? Então, esse é um desafio imenso que nós temos para poder superar. Pois eu só lhes posso dar parabéns pelo esforço que fazem, não é? Se eu pudesse fazer mais, eu faria. De facto, não estou a brincar. Se eu puder ajudar de alguma maneira, até através de processos humanitários, eu sei lá. Mas isto tem que vir de cima. Ou seja, tem que haver uma decisão, a meu parecer, do governo para baixo. Não é? De apoio para fazer uma estrutura que funcione melhor, não é? E depois há coisas como... Eu fiz isso noutra escala, na Costa Rica, que é um país pequenino, não é? Nada a ver. Mas, ainda assim, exemplo, todas as maternidades no país hoje em dia, que não era o caso, até há 2 anos atrás, têm prostaglandinas. Não é? É provável que alguns centros não tenham. Pronto, recebem a chamada, miúdo está cianótico, pelo menos sabem que pode começar a prostaglandina. Pronto, isso já faz uma grande diferença. Outra coisa que fizemos, que pode ajudar, porque antecipa o diagnóstico, é ter um programa nacional de diagnóstico ou de suspeita por oximetria, não é? Pronto, fazem a oximetria nos 4 membros, têm o algoritmo, se há suspeita de cariopatia, chamada imediata, ponham prostaglandinas, enfim, pode-se ganhar tempo e estabilizar muitas as crianças para uma transferência segura, e depois se vê como é que se faz, mas porque não estamos só a falar de transposição, estamos a falar de obstruções esquerdas, estamos a falar de obstruções direitas, estamos a falar... Põem prostaglandinas, salva a criança, ou seja, ter um recurso diagnóstico, pelo menos de suspeita, ainda não confirmado, não é? E prostaglandinas é relativamente simples de ter, e esse é o tipo de medida que penso que provavelmente se pudesse estabelecer, por exemplo, a nível do Estado, não é? Que talvez seja uma gestão que é muito mais realista, porque nem sequer é caro. É, por um lado, educação de como fazer o teste, não é? E, por outro lado, é ter a disponibilidade das prostaglandinas. Pronto. Isto é só uma ideia, mas que, pronto, já isso seria um grande passo para a frente, não é? Pronto. Nós conseguimos implementar, com esse nosso movimento nacional, nós conseguimos implementar o que a gente chama, oximetria de teste do coraçãozinho. Então, isso, inclusive, a gente conseguiu transformar numa lei para obrigar que as maternidades façam isso. Mas o treinamento é muito mais importante do que a lei, né? Eu acho que, assim, falta gente para ir lá e fazer o treinamento e ter disponibilidade de prostaglandina, que nem todo mundo tem. Então, isso está se andando, mas, como é um continente, a gente anda devagar. Bom. Muito bem. Tá ótimo, pessoal. Nós vamos encerrar a nossa atividade. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Eduardo.